IA na vida real? O que é? Onde vive e como usá-la? Quem se lembra do Globo Repórter é quase isso. Onde mora, o que come e como se reproduz. Aqui é a ideia desse módulo é para desmistificar um pouquinho. A IA não é algo que é gigantesco, não é nenhum robô que vai entrar na tua casa e vai dominar o mundo, não é nada disso. É simplesmente um entremeado, um emaranhado de informações que provavelmente, nesse exato momento, está decidindo que filme que você vai assistir hoje no Netflix. É isso mesmo. A IA está por todo lado e todos os caminhos. Antigamente, a gente utilizava planilhas de Excel para entender qual é o próximo objetivo ou qual que é o padrão da repetição. Se você já foi de vendas, existe um conceito que chama sell-in e sell-out, que é o que você entra, o que você compra e o que você tem vendido. Sell-in e sell-out. Eu, como executivo, por muitos anos, eu analisava isso. Esse era o meu grande diferencial. Eu era como se fosse a IA do meu negócio. Então, eu analisava baseado no que foi vendido, então, baseado nas cores e nos padrões dos clientes, dos meus clientes, eu conseguia prever o futuro para eles baseado na estatística, baseado em dados, baseado em números. E a IA faz exatamente isso. Entenda que você é um repetidor de padrões da sua vida. Saindo um pouquinho do modo tecnológico e tech, vamos falar de neurociência. Você repete padrões todos os dias. Por isso que o Netflix já consegue identificar ou provavelmente te sugerir algum filme que faz sentido para você. Provavelmente, se você olhar, você come toda semana praticamente a mesma coisa no mesmo dia. Você sabe que existem pizzarias nos Estados Unidos que ela já produz a pizza antes mesmo de você pedir. Isso não é uma IA, isso simplesmente é entender que você, toda quinta-feira, liga para a sua pizzaria favorita e pede uma pizza margherita, uma pizza de mussarela, uma pizza de frango com catupiry, uma pizza portuguesa, enfim, não sei qual sabor que você pede. Mas a probabilidade de você pedir aquela pizza ela é muito grande. Então, baseado na sua repetição, baseado nos seus dados, baseado em tudo aquilo que você fez ao longo do tempo, ela vai analisar que a probabilidade de você pedir uma pizza margherita às 20 horas, ela é de 98%. Sabendo disso, sabendo que é uma estatística muito alta e sabendo que a pizza margherita é a pizza que mais sai na minha pizzaria, eu simplesmente faço o quê? Eu já coloco uma pizza no forno um pouquinho antes, porque eu sei que a probabilidade de você me ligar ela é muito alta. Eu sei que se você não me ligar, vai ter outra pessoa que vai sair e vai ligar. Então eu tenho a segurança de poder colocar uma pizza no forno antes. Já tem uma empresa lá nos Estados Unidos fazendo isso. E isso aqui não é um jogo de IA, isso é um jogo de dados. Isso não é o futuro, isso já é o presente. Né? A inteligência artificial não é o futuro, ela já está no teu bolso e na tua rotina. Mas calma, antes de você sair achando que a IA vai dominar o mundo, como eu falei, eu vou te mostrar aqui como é que você domina ela antes que ela te domine. A IA, no fundo, é um sistema que aprende com base de dados. Ela observa padrões, processa informações e toma decisões, às vezes melhores do que nós faríamos. Por quê? Eu vou explicar o porquê que a IA ela é tão boa em tomar decisões. Porque ela não tem um único fator que você tem, que eu tenho, que é a carga emocional. Ela é pura e simplesmente dados. Se você pede a pizza margarita, ela vai saber que você pede a pizza margarita, mas ela não vai analisar que hoje é o jogo, a final de algum... Ela não vai analisar que hoje está chovendo, ela não vai analisar que talvez a pizza margarita não faça tão bem para a sua saúde, então é ruim você comer essa pizza. Ela simplesmente é dados. Quando eu trabalhava em algumas empresas, né, de tênis e tudo mais, a gente sabia exatamente qual modelo e qual cor saía em determinada loja. Porque aquele padrão ele era repetido naquele funcionário, naqueles clientes. E é exatamente o que ela faz. Ela analisa dados, porque ela analisa dados do mundo inteiro. A IA hoje, falando de ChatGPT, Gemini, DeepSeek, qualquer outra dessas ferramentas, ela analisa dados do mundo. Então, enquanto você está conversando no seu WhatsApp, enquanto você está... WhatsApp não, porque ele não fala, mas quando você faz pesquisa no Google, quando você conversa com alguém, quando você deixa os seus dados abertos, quando você grava um vídeo no YouTube, tudo isso está sendo metrificado e levado isso para um banco de dados gigantesco,
onde é analisado padrões. Se você não fez ainda e usa muito ChatGPT, recomendo que você pergunte para ele, baseado nas suas últimas informações, nas últimas interações, o que ele fala sobre você. E você sabe que ele é programado para te fazer bem, tá? Se ele é muito bajulador, se ele só fala coisas que você adora, tome muito cuidado. Fale para o seu ChatGPT que você é forte, que você aguenta a verdade. E peça para ele falar a verdade para você. Se você colocou uma ideia no ChatGPT de um negócio mirabolante e você teve uma resposta que vai ser o melhor negócio do mundo e que você vai ficar milionário com ele, tome cuidado também, porque ele é baseado em informações do mercado, mas mais do que isso, ele é programado para não te fazer ficar triste, não te fazer ficar angustiado. Então ele é programado para isso. E como eu falei, ele não tem emoção, ele não está nem aí se o que ele vai te falar vai fazer você gastar milhões de reais ou tudo que você tem na tua conta para criar um programa e talvez nem dê certo. Então por isso que é importante você saber o que é baseado em IA e como você deve utilizá-la. E o que nós vamos falar aqui? Nós vamos não vamos falar de termos técnicos, por mais que eu estava usando até agora, mas eu não vou falar de machine learning ou de redes neurais. Você não precisa disso para usar ela no seu dia a dia. Basta você saber que é um banco de dados e que ela repete padrão. Então, ou seja, sabendo disso, se você tem um cliente que vende, sei lá, produto de estética todos os dias e você precisa fazer uma automação, aonde você vai encontrar as informações para criar esse bot, esse robô, esse agente? É isso mesmo, nas mensagens que ele já trocou, porque existe um padrão de resposta dele. Você não precisa inventar um novo padrão, é só você copiar o que já existe. E essa é um site, um hackzinho para vocês, onde você já coloca aí no bolso das suas ferramentas, que você vai utilizar isso muito, usando já o que já existe no seu próprio cliente. E o que você precisa, O que você precisa é entender que a IA é como um estagiário muito eficiente. Ele aprende super rápido, ele nunca reclama, e ele trabalha 24 horas por dia. Onde a IA está hoje em dia e onde ela já está atuando, e você às vezes nem percebe, eu nem sabia. Quando você fala com a Alexa, achei que ela fosse ativar agora, ou você recebe uma sugestão no YouTube, ou você tem um atendimento automático no WhatsApp, adivinha quem está lá por trás? É a IA. Hoje a gente cria fluxos tão humanizados, que tem pessoas que respondem. Provavelmente foi você, às vezes, conversou comigo no WhatsApp e não era eu que estava respondendo. Era o Alfredo ou um bot ali, algum agente, e você provavelmente pensou que fosse eu. Eu tenho pessoas que me mandam mensagem e aí ele ativa comigo, ele fala assim: Vitor, é você mesmo ou é um robô? Porque ele está tão humanizado hoje que às vezes fica difícil se você não está vendo a pessoa, saber se é real ou se não é. E aí aqui uns exemplos que já tenho utilizado. A Spotify sugere playlist. Eu adoro entrar no Spotify da minha esposa ou no Netflix da minha esposa ou até no YouTube dela, porque mostra vídeos que não mostra para mim normalmente, porque está baseado no que eu gosto, no que eu faço. O WhatsApp Business responde automaticamente. O Instagram é organizado seu feed com base no que você curte. Então você curtiu, ele vai olhar. Você sabe que até a íris dos seus olhos é analisada, de quanto tempo você passa, aonde você mais olha. Ele é tudo visto e é tudo metrificado. O Google complementa a sua frase antes que você termine de digitar. Já percebeu isso já? E quando você erra, então, que ao invés de ele te chamar de burro, ele fala assim: você quis dizer tal coisa? Ou seja, ele já sabe o que você quer dizer. Ele já sabe o que você quer falar. Mas ele simplesmente deixa você pensar, ou deixa você achar que tá mandando ali. Mas ele já sabe qual é a sua tendência. Por que isso, Vitor? Porque você já perguntou para o Google tantas e tantas e tantas vezes que ele já sabe provavelmente o que você vai perguntar e até onde você vai errar. Então aqui você vai aprender a usar a IA não só para gerar ideias ou responder clientes, mas para criar sistemas que trabalham para você, enquanto você vive. Hoje uma das maiores bandeiras que eu levanto é exatamente essa. A automação, ela não serve para me substituir, ela serve para me auxiliar e para fazer uma coisa que eu posso já estar fazendo. Quem me segue nas redes sociais, você vê que eu tenho sempre uma hashtag que eu falo: fazendo o que a IA não faz. Gente, brincar com as crianças, cuidar da quinta, passear, viajar, ter esse relacionamento humano é coisas que a IA
nunca, nunca vai substituir. Desde 2018 eu estudo sobre isso, quando eu entendi que o relacionamento humano, o olho no olho, era algo que a IA não ia substituir. Eu me dediquei muito, muito tempo a entender como é que o humano se comporta. E é por isso que eu crio hoje agentes que são altamente eficazes, porque ele não é simplesmente um agente qualquer. Ele vai entender sobre pessoas, sobre perfis, sobre uma série de coisas que vocês vão entender mais à frente que eu vou te ensinar. Mas é por isso que a IA, ela não sabe disso. Ou ela sabe, mas você tem que pedir para ela fazer e executar isso. Tá? E o fechamento de transição aqui, né? A IA já está em todo lugar. Agora é a hora de você parar de ser espectador e virar jogador nesse jogo. Na próxima aula, ou nas próximas aulas, eu vou te mostrar porque o segredo não está na ferramenta, está na tua intenção, ok? Entendam que a intenção vale mais do que a própria ferramenta. Antes de você escolher qual ferramenta usar, você tem que entender o porquê ou para que você precisa daquilo. A ferramenta é só uma ferramenta, como o próprio nome diz, de executar a tua ideia que você está pensando. Então, bora pro play, continua aqui comigo, continua nas próximas aulas, e agora que você já sabe o que é IA, onde ela está, onde ela vive, ela só não se reproduz porque ela vai se multiplicando através de agentes. Mas calma que eu vou te explicar tudo isso nas próximas, tá bom? Tamo junto, bora pro play, te vejo na próxima aula. Abraço!